vamos conversar sobre sondagem esofágica. Então, domine a colocação de sonda esofágica e melhore o prognóstico do seu paciente. Vamos aprender. Você tem um paciente aí, ó, que precisa passar uma sonda esofágica e você está com aquela insegurança, é o seu momento de tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, Vete, vamos começar conversando sobre as perguntas que eu coloquei lá no Story sobre sondagem esofágica para entender qual é o nível de conhecimento de vocês sobre o assunto, tá? E aí as perguntas foram: você sabe passar uma sonda esofágica? Você sabe quando a sonda esofágica ela é indicada? Você chama o cirurgião para passar essa sonda esofágica? Você sabia que você está perdendo dinheiro e pacientes por medo de passar uma sonda esofágica? E, gente, surpreendentemente não, porque eu já imaginava essas respostas de você. Você sabe passar uma sonda esofágica? Vete, sabe quantas pessoas me falaram que não sabem passar uma sonda esofágica? 70%, 70% dos seguidores que responderam não sabem passar uma sonda esofágica. E eu sei que isso é verdade, tá? Eu sei que isso é verdade, porque quando eu estava trabalhando num hospital como cirurgião, um hospital grande, me ligavam para passar a sonda esofágica, porque não tinham segurança de passar. Então, e já teve problemas, já tiveram erros lá naquele hospital que levaram o paciente a óbito por conta de passarem a sonda sem conhecimento, tá? E por isso até mesmo passaram a somente o cirurgião poder passar a sonda esofágica. E não tem que ser assim, tá, gente? Não tem que ser assim. Porque a sonda esofágica é um procedimento que ajuda muito a melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, você imagina, você tá com um paciente, um gato clássico, né? Com lipidose hepática que não está se alimentando. Ou algum paciente com uma neoplasia em boca, em mandíbula, que não consegue se alimentar, seja por dor, seja por conta do edema. E aí você tem que comer, de alguma maneira tem que comer, né? A sonda nasoesofágica é uma boa opção, mas o fornecimento de alimento pela sonda naso é muito menor do que pela sonda gastro, pela sonda esofágica, concorda? Então, imagina, você vai ter que ficar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ou de manhã e de noite, forçando a alimentação numa seringa, um AD diluído, um patezinho, uma ração batida, forçando na seringa para esse animal se alimentar. Alguns aceitam bem, mas alguns não, alguns estão com dor, alguns estão com náusea, estão com enjoo, e eles não vão aceitar bem. Então, se é um gato, é muito pior, porque a gente está estressando muito mais esse paciente, tá? A gente está estressando muito esse paciente cada vez que a gente vai fornecer alimentação através de seringa, através da alimentação forçada, tá? Então, a sonda esofágica, ela vem justamente para isso, para você melhorar o prognóstico do seu paciente, você ajudar ele a se recuperar mais rápido, você causa menos estresse, você fornece uma alimentação de qualidade e em uma quantidade adequada, né? Lembrando que quando a gente faz alimentação forçada na seringa, você estressa o paciente e ele cospe muito mais do que ele ingere, tá? Então, você não fornece a quantidade de alimento adequada para esse paciente. Então, você que é clínico, plantonista, trabalha em internação, você tem que saber fazer essa passagem dessa sonda esofágica, tá? E isso daí está totalmente relacionado com essa outra pergunta que eu fiz aqui, ó. Você sabia que está perdendo dinheiro e pacientes por ter medo de passar uma sonda esofágica? Sabe o que me responderam lá? 79% sabem. 79% dos seguidores sabem que estão perdendo paciente e dinheiro por não saberem passar uma sonda esofágica. E aí eu te pergunto, Vete, se você sabe que você está perdendo paciente e
dinheiro por não saber passar uma sonda esofágica, por que que você continua com medo, com receio de passar uma sonda esofágica? Por que que você não faz, tá? E me responde aí, pode me responder nos comentários. Você sabe que está perdendo dinheiro, você sabe que está perdendo paciente, e mesmo assim você não faz, você não vai atrás de aprender, de estudar, conhecer a teoria, praticar, tentar, tá? Ah, Janaína, mas se eu errar, esse paciente ele vai pode morrer, ele vai broncoaspirar, eu vou fazer errado, eu vou furar a jugular, ele vai morrer de hemorragia. Gente, todo mundo já errou na vida, tá? Não achem que todo mundo está ileso. Não, todo veterinário já errou em algum momento da vida. E é a melhor maneira de aprender errando, tá? Óbvio que você não vai fazer um procedimento sem ter o conhecimento teórico básico sobre aquele procedimento, tá? A teoria básica você tem que saber, tá? E a teoria básica, a gente tem um fácil acesso muito melhor hoje em dia, tá? Quando eu me formei, eu não tinha um acesso tão fácil assim. A gente tem diversos cursos online, a gente tem conteúdos nas redes sociais, desde que você saiba procurar conteúdos de qualidade e de confiança, tá? Mas o acesso à informação está muito mais fácil hoje em dia. Então, se você não sabe, se você não tem conhecimento, muitas vezes é porque você não quer, tá? E quando eu digo de perder pacientes, não é só perder pacientes porque eles vieram a óbito, mas também porque você deixou de resolver um problema do tutor e esse tutor ele quer que você resolva o problema dele, tá? Óbvio que dentro das suas limitações, das suas possibilidades, mas o tutor ele quer alguém que corra, que vá atrás de resolver o problema dele. Se você não passou uma sonda esofágica a um paciente que precisava e esse paciente ele, piorou a situação por conta disso, ele não vai mais te procurar, tá? E ele não vai mais te indicar. Ele não vai te indicar para ninguém, tá? As outras perguntas que eu passei lá, que eu coloquei lá no Stories, né, era: você chama o cirurgião para passar uma sonda esofágica e você sabe quando a sonda esofágica ela é indicada. Essa daqui, ó, se você sabe quando uma sonda esofágica é indicada, ficou meio a meio. 50% disse saber passar uma sonda esofágica. Então, ó, eu vou te mostrar aqui e eu quero entender, então, me conta, se você sabe passar uma sonda esofágica, por que que você não passa? Se você sabe como que se faz para colocar uma sonda esofágica e você sabe que você está perdendo paciente, que você está perdendo dinheiro de comissionamento por não passar essa sonda esofágica, por que que você não passa? Não entra na minha cabeça, tá? Então, se você sabe a indicação, você sabe que você está perdendo dinheiro e paciente por causa disso, por que que você não tenta? Será que o benefício de você tentar e conseguir para o paciente é muito maior do que você tentar e não conseguir e ter algum problema? Jane, quando a clínica do paciente não é favorável para ser anestesiado para passagem da sonda? Aí a gente tem a sonda naso, tá, Tainá? A gente pode utilizar a sonda nasoesofágica, que vai ajudar a fornecer uma certa quantidade de alimento. Com a sonda nasoesofágica, você não consegue fornecer grandes quantidades de alimento e nem alimentação mais consistente, como na sonda esofágica, tá? Mas ajuda você a manter uma certa alimentação para esse paciente até que ele melhore, até que ele chegue em um quadro clínico onde seja possível a colocação da sonda esofágica, tá? Tá bom, Tainá? A gente tem essa outra opção em pacientes que estão muito debilitados, pacientes que estão muito debilitados, que não aguentariam uma anestesia para colocação de uma sonda esofágica. A opção é a sonda nasoesofágica, que não precisa de anestesia, não precisa de sedação, não precisa de anestesia. É só a colocação de um alido ali local na região e saber a técnica para passar, tá bom? Aí, ó, qual foi a outra pergunta? Se você chama o cirurgião para passar uma sonda esofágica. 55, né? Deixa eu ver aqui, 55% dos seguidores falaram que chamam o cirurgião.
Tá? E assim, Vete, eu entendo que tem lugares onde não é permitido o clínico realizar esse tipo de procedimento. Eu entendo, eu já trabalhei em um local assim. Mas eu também entendo que se você mostra a sua capacidade para aquele local de trabalho, onde você trabalha, você mostra que sabe, né, através da realização de outros procedimentos mais simples, você mostra que você tem competência, que você tem estudo, que você tem conhecimento teórico e que você vai fazer um bom serviço, vão te permitir passar, tá? É tudo questão de como você se posiciona, de como você mostra a sua segurança na realização daquele procedimento, tá? Então, ó, vamos lá. Depois eu vou falar sobre a pergunta que apareceu na caixinha de perguntas, foi uma pergunta interessante e que é bem constante essa dúvida, tá? Vamos falar então, porque na verdade isso eu já falei, né? Por que é importante todo clínico saber fazer a colocação de uma sonda esofágica? Então, qual a importância de todo clínico saber realizar uma sondagem esofágica? Então, Vete, qual é a importância? Eu já comentei aqui algumas coisas, né? Já comentei aqui, ó, o quê? Melhorar o prognóstico do paciente. Então, quanto antes, isso daqui vale tanto para uma sonda esofágica quanto para outros tipos de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá? Quanto antes você faz, quanto antes você realiza esse procedimento, melhora para o paciente, porque menos tempo ele vai ter de espera ali para fazer um procedimento de importância para o tratamento dele. Tá? Então, se você chegou no plantão, percebeu que tem um paciente que precisa passar uma sonda esofágica, e aí você fica naquela, não vou fazer porque não sei, porque tenho medo, melhor deixar para o plantonista de amanhã. Aí o plantonista de amanhã, a mesma coisa. Aí deixa para o da noite. Aí o da noite, tá de noite, não vou fazer, vai que tem alguma coisa. E aí nisso vai passando os dias e você forçando a alimentação, e você não fornecendo a alimentação adequada para aquele paciente, nem em quantidade, nem em qualidade, né? Porque estresse é muito maior do que ele se alimentar, tá? Então, você vai estar postergando um tratamento e você vai estar piorando em muito o quadro clínico desse paciente, tá? Então, ó. E a mesma coisa se você for chamar o cirurgião para fazer esse procedimento, tá? Por quê? Porque aí um procedimento que você poderia fazer naquele momento, o cirurgião não é uma emergência passar uma sonda esofágica, então o cirurgião ele vai de repente passar no dia seguinte, quando ele vai na clínica para fazer alguma outra cirurgia, tá? Então você posterga demais o fornecimento de alimento para esse paciente, tá? Então, quanto antes se realiza a colocação da sonda esofágica, melhor é a recuperação do seu paciente, tá? Além disso, gente, não sei como que é nos lugares de vocês aí, mas aqui no Rio de Janeiro e em vários outros locais, várias alunas minhas também falam, que o quê? A gente recebe por comissão, certo? Na maioria das vezes, a gente tem um valor fixo de plantão, que aqui pelo menos varia entre 100 e 180 reais, e a gente tem um comissionamento, né? A gente tem um comissionamento que varia de 30% até 60%, 70%, e o comissionamento e a gente tem procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que a gente recebe comissão por realizar esses procedimentos, tá? E pelo menos aqui, essa comissão varia se eu não me engano, de torno de 30% a 50% ou 60% na maioria dos lugares, tá? Então, se você deixa de fazer, você está deixando de ganhar, tá? Você está deixando de receber. E aí entra aquela questão de que todo mundo só reclama que o veterinário não ganha dinheiro, que o veterinário passa fome, que o veterinário vai... Enfim, todas aquelas questões que a gente vive reclamando, que você com certeza já ouviu aí desde a sua graduação, certo? E ninguém faz nada para melhorar, tá bom? Então, ó, procedimentos ambulatoriais cirúrgicos aqui eu tô falando pela minha experiência, tá, gente? Não sei quanto varia essa comissão aí nos locais que vocês trabalham, tá? Em torno de 30% a 60%, dependendo do procedimento, dependendo
da clínica, dependendo da região. Em torno de 30% a 60%. Logo, se você não faz, esse comissionamento vai para outro veterinário. Vamos parar de encaminhar sondagem esofágica? Vamos realizar? Vamos realizar? Tá dando para entender tudo até agora, gente? Tainá, se o animal estiver com 2, 3 dias sem se alimentar, já é indicado fazer ou essa... Já é, Tainá. Quanto antes você faz esse procedimento, tá? Óbvio que vai depender aí do que está causando essa falta de apetite, né, no paciente, mas se você tem um paciente que não está se alimentando, aí seja por uma neoplasia, se tiver uma neoplasia em boca, algo que esteja acometendo a região oral, vamos falar sobre isso agora então, vamos falar sobre as indicações, melhor. Já era o próximo tópico mesmo? Vamos falar aqui, quais são as indicações de colocação de sonda esofágica. Primeiro, ó, você tem que lembrar que a gente tem 2 tipos de sondagem esofágica, tá? Então, a gente tem as sondas de faringostomia e as sondas de esofagostomia, tá? E qual que é a diferença entre esses 2 tipos de sonda? Eu vou te mostrar aqui, ó, a sonda de faringostomia, você vai colocar na região de... Deixa eu colocar uma foto aqui. Na região de faringe, tá? Então, é aquela sonda que a maioria dos veterinários fazem, tá? Que chamam de esofagostomia, mas é a faringostomia. Esse tipo de sonda, você vai fazer o quê? Você vai colocar ela, você vai sentir a articulação aqui da ATM, tá? Então, você sente a ATM aqui, que é a articulação temporomandibular, e você faz a sua incisão aqui atrás dela, tá? Então, é na região de faringe que você faz a colocação da sua sonda de faringostomia, tá? E a sonda de esofagostomia vai ser quando você, deixa eu pegar uma foto aqui, você faz essa colocação na região média do esôfago desse paciente. Então, ó, aqui, a sonda de esofagostomia, você vai colocar na região de esôfago cervical aqui, na região média de esôfago cervical, tá? Então, tem que só... Isso aqui é mais questão de nomenclatura, tá? Mas pode dar alguma diferença se você tiver alguma alteração em faringe. Se você tiver alteração em faringe nesse paciente, você não pode passar a sonda de faringostomia. Então, aqui, ó, a sonda de esofagostomia, ó, você vai passar na região de esôfago cervical médio, tá? Então, aqui, ó, tá vendo a diferença? Esôfago cervical médio e a de faringostomia atrás da articulação de ATM, tá bom? Isso daqui é uma coisa importante para eu poder falar as indicações, porque uma vai ter uma pequena diferença ali com relação à indicação, tá? Então, ó, sondas de faringostomia são passadas na região de faringe e atrás da articulação, atrás da ATM. E as sondas de esofagostomia são passadas na região média de esôfago cervical, tá? Tem essa pequena diferença. E vai ser mais por questão de nomenclatura mesmo, tá? Com exceção quando a gente tem alterações em faringe desse paciente, tá? E quais vão ser as indicações, então, de cada uma dessas técnicas, tá? Quais são as indicações desses procedimentos? Então, Beth, vamos lá. Quando a gente fala sobre faringostomia, a gente vai ter essa indicação
tanto a de faringostomia quanto a de esofagostomia, qualquer paciente anorético, tá? Ou seja, qualquer paciente que esteja sem se alimentar, a gente pode passar a sonda de faringostomia. A gente pode e deve passar a sonda de faringostomia, justamente pelos motivos que eu falei, tá? Menos estresse para o paciente, maior possibilidade, maior capacidade de fornecimento de alimento em quantidade adequada, tá? Então você não desperdiça alimento, logo a recuperação desse paciente é muito mais rápida, muito mais eficiente do que se você ficar forçando a alimentação numa seringa, tá? E até mesmo mais eficiente do que a sonda nasoesofágica, porque você consegue fornecer uma alimentação com maior consistência, tá? Pacientes com alteração na cavidade oral que impeçam eles de se alimentar de forma correta. Então, a gente tem o quê? Fenda palatina, fratura de maxila, fratura de mandíbula, neoplasias em região oral, de cavidade oral, tá? Fraturas em outros ossos da face também. Boa tarde, você tem preferência por sonda de Foley, uretral ou nasoesofágica? Mone, a sonda de Foley, ela é a mais indicada, tá? É a correta. Então, a gente tem que sempre procurar utilizar a sonda correta para realização do procedimento, tá? Então, sempre que possível, utilize a sonda de Foley. A sonda uretral, a sonda naso, isso na esofagostomia, né? Esofagostomia e faringostomia, tá? Na sonda nasoesofágica, não. Você vai usar a sonda naso. A uretral, ela é uma adaptação. E qual que é o problema disso? Quando a gente faz adaptações, a sonda uretral, ela é de um silicone lá, né, que não permite a permanência por um tempo muito prolongado, tá? Por quê? Porque ela resseca. Quando a gente passa a sonda uretral adaptada para alimentação, lembrar de fazer ali mais furos nessa sonda. Então, fazer aí mais uns 4 furos para ter aí pelo menos 6 furos na ponta dessa sonda, tá? E quando você utiliza a sonda uretral, você você não vai poder usar ela por um período longo igual a sonda de Foley. A sonda de Foley, você pode deixar ela há 1, 2 meses no paciente até ele se recuperar. Principalmente se for caso de fratura, às vezes essa recuperação demora muito mais. Então, você consegue manter essa sonda por um tempo muito mais prolongado, coisa que a sonda uretral adaptada não permite. Por quê? Porque ela vai ressecar e corre risco de, quando você remover, ela quebrar e ficar uma parte no esôfago do seu paciente, tá? E isso daí acontece porque quase aconteceu com uma amiga minha. Ela deixou a sonda uretral por mais de um mês, se eu não me engano, quando ela tirou, a sonda estava toda ressecada a ponto de quase romper, tá? E aí, se rompe, você vai ter que partir para uma esofagotomia para remover esse pedaço de sonda ali do esôfago do paciente, tá? Possivelmente. Porque pode gerar aderência e tudo mais, tá? Então, sempre procure usar a sonda de Foley, tá, amor? Voltando aqui, então. Então, ó, no geral, as indicações vão ser o quê? Qualquer paciente anorético, então qualquer paciente que esteja com anorexia, qualquer paciente com alteração em cavidade oral que impeça ele de se alimentar de maneira adequada, tá? Então, a gente tem aqui fenda palatina, fratura em maxila ou mandíbula, neoplasias orais, tá? São alguns exemplos de indicações das sondas das sondas esofágicas, tá? E aí, uma diferença é que normalmente eu utilizo a sonda de faringostomia, tá? Vou botar aqui uma foto, que é de uma paciente que eu fiz mandibulectomia nela e passei a sonda. E eu fiz a faringostomia. Então, aqui está um pouquinho a anatomia um pouco alterada, porque eu removi a mandíbula dessa paciente. Foi do lado esquerdo. Mas, ó, você consegue perceber? Aqui deveria estar a articulação ATM nessa região aqui, mais ou menos, tá? Então, ela está logo atrás da articulação ATM. A sonda de esofagostomia estaria mais aqui na região do pescoço dela, tá? Na região do pescoço, na região média do esôfago cervical, tá? Então, a sonda de faringostomia,
vai ter, de esofagostomia, vai ser essas mesmas indicações da sonda de faringostomia, porém, ela também vai ser indicada em pacientes que têm alterações em faringe, tá? Então, se você tem problemas na faringe desse paciente, não vai passar a sonda de faringostomia, tá? Entendido, gente? E como é que passa, né? Vocês querem saber como é que passa, que eu sei. Como é que a gente vai passar essa sonda, gente? E, assim, é o que eu falo, tá? Quando você sabe a técnica, não tem por que ter medo de fazer, tá? É praticar, você só vai aprender, sua curva de aprendizado só vai evoluir quando você tenta, erra, aprende com o seu erro e tenta de novo. E como é que a gente passa essa sonda? Como se passa a sonda esofágica? Então, como eu te falei, ó, a gente tem essa pequena diferença entre a sonda de faringostomia e a sonda de esofagostomia, tá? Onde a de faringostomia você vai passar atrás da articulação ATM, da articulação temporomandibular. E a de esofagostomia, a região média do esôfago cervical, tá? E aí, o que você tem que fazer? O paciente ele tem que estar anestesiado, tá, gente? Anestesiado. Então, sim, quem perguntou, não sei se foi no Instagram aqui, ele tem que estar anestesiado, então sim, você vai chamar um anestesista para fazer esse procedimento, tá? É o ideal. E por quê? Porque você vai estar manipulando a sua mãozinha linda dentro da boca do seu paciente e você não quer levar uma mordida. Um paciente sedado somente, ele tem reflexo, ele tem estímulo. Então, quando você colocar a sua mãozinha linda lá dentro da boca do seu paciente, você perfurar a pele, ele vai ter reflexo, ele vai te morder, tá? Então, você pode se machucar por conta disso. Então, o paciente ele tem que estar sedado, tem que estar anestesiado com a presença de um anestesista, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você vai medir daqui da ATM ou da região média do esôfago, depende se você vai passar na sonda de faringostomia ou de esofagostomia, e aí você vai medir a sua sonda até o 7º ou 8º espaço intercostal, tá? Então, a sua sonda ela tem que estar na região média de esôfago torácico. Você não pode passar ela pela cárdia, e isso daí é um erro comum, tá? É um erro comum de ser feito. Você passa demais a sua sonda, ela penetra na cárdia, ela entra na luz gástrica, e isso daí causa o quê? Causa estímulo, causa contração ali na cárdia, e você vai ter reflexo de vômito nesse paciente. Você vai ter náusea, você vai ter salivação excessiva, tá? Então, isso daí é um erro comum e foi uma das perguntas que chegaram lá na caixinha de perguntas, que eu vou colocar aqui já já, tá? Então, você vai medir até o 7º ou 8º espaço intercostal desse paciente e você vai marcar essa sonda, marcar ali no local, e aí você vai, ó, pegar uma pinça, vai colocar na boca aqui do seu paciente, vai sentir lá atrás do RTM ou da região média do esôfago, você vai incisar em cima da sua pinça, tá? Então, você incisa em cima da sua pinça, você abre, e aí você vai puxar essa sonda por essa pinça por fora, trazer até a sua marcação e reintroduzir no esôfago do seu paciente, tá? E aí é mais uma vantagem desse paciente estar sedado, estar anestesiado. Por quê? Para o paciente estar anestesiado, ele precisa estar com traqueotubo, correto? Se ele está com traqueotubo, a traqueia já está com alguma coisa ali nela, né? Então não tem chance de você passar essa sonda pela traqueia. Você vai passar pelo esôfago do seu paciente, tá bom? Deu para entender, gente? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho um vídeo legal para passar. Tá até aqui no canal esse vídeo, tá? Mas ver se eu passo aqui para vocês. Mas deu para entender como é que é? Sei que falando às vezes fica mais complicado, né? Tem que fazer medição da sonda até o 7º ou 8º espaço intercostal. Posteriormente, você vai colocar algo para manter a boca desse paciente aberto. Aí você vai colocar uma pinça até a ATM, a articulação temporomandibular, que é o local onde você vai incisar e divulsionar com a pinça. Ao sair a pinça, você vai puxar a sonda com ela até onde você marcou. Depois você vai reintroduzir essa sonda, introduzindo ela no esôfago.
Então você vai finalizar a sua fixação com uma sutura em bailarina. Tainá, tem necessidade de radiografar após a sondagem? Sim, tá? A radiografia ela é muito importante para você ter certeza que a sonda está na localização adequada. Então, você tiver a possibilidade de fazer uma radiografia na clínica onde você trabalha, porque eu sei que tem muitos lugares onde não tem essa possibilidade, né? Mas se você tiver essa possibilidade, faz a radiografia no pós-operatório, após a realização do procedimento, para conferir que ela está na região certinha ali, na região de esôfago médio torácico, tá bom? Evelyn, minha dúvida é como suturar depois da retirada da sonda. Evelyn, você não sutura, tá? Você não precisa suturar. É importante, tá, gente? Quando a gente vai remover essa sonda, a gente remove a sonda esofágica, seja de faringostomia ou de esofagostomia, a gente não precisa suturar o orifício ali de saída, tá? Da sonda. Porque normalmente é um orifício pequeno e esse orifício ele fecha em cerca de 2, 3 dias de pós-operatório, tá? O máximo que eu vi demorar foram 5 dias e ele fecha por segunda intenção. É só manter um curativo ali, limpinho, com uma pomada que fecha por segunda intenção. Então, não precisa suturar o orifício de saída dessa sonda, tá bom? De entrada, quer dizer, não precisa suturar esse orifício. Combinado? Então, deixa eu colocar aqui para vocês o passo a passo dessa colocação. Então, ó, anestesiar o paciente, extremamente importante, tá? Medição até o 7º ou 8º espaço intercostal, marcar, assegurando que será colocada no esôfago torácico médio, tá? Na região média de tórax. Colocar o dedo indicador na faringe, ou seja, na base da língua, palpar epiglote, as cartilagens aritenoides, o aparelho ióide, isso daqui, ó, faringostomia, tá? Substituir o dedo por uma pinça para manter a pressão e realizar uma incisão no meio externo até que ela seja exposta. Pinçar a sonda para fora da cavidade oral e reinserir no esôfago. Combinado? Deu para entender direitinho como é que você passa a sonda de faringostomia, de esofagostomia. E uma outra coisa que eu queria passar para vocês é quando você coloca de forma inadequada, a gente tem algumas complicações, tá? Então, principais complicações da sondagem, que é o que faz com que vocês tenham medo de passar a sonda esofágica. Mas se vocês sabem um procedimento correto, isso daqui não vai acontecer, tá? Realizar sedação para retirar a sonda não precisa, tá, Ana? Não precisa fazer sedação para tirar a sonda, não. É só cortar a sua sutura, que você fez uma bolsa de tabaco e uma bailarina, e tirar a sonda, tá? Puxar que ela sai. Esvaziar o balonete, tá? Se você estiver usando a sonda de Foley, esvaziar o balonete e remover a sonda, tá? E aí as principais complicações a gente tem principalmente relacionadas à colocação no local inadequado, tá? Que é quando você passa ela pela traqueia e não pelo esôfago, tá? Vai levar o quê? Obstrução parcial da via respiratória, tosse, ânsia de vômito, laringoespasmo e aspiração. A ânsia vai estar relacionado com a colocação colocar muito a sonda, né? Penetrar na cárdea. E isso